Today we begin this year initiative with this online Bem-vindos e boa Father's tarde a Day celebration, todos. prayer and Esta é uma reflection. iniciativa que faz Because parte together, as we said, da Israeli Jornada languages Mundial biblical Internacional readings are contra o tráfico de posted online. pessoas. E Israeli today we este evento participated in the está General Audience in disponível transit, and throughout this week em we will 4 idiomas. continue Nós our participamos da audiência com o activities Papa e both ao longo online dessa and in semana physical programs. teremos vários For more eventos information about our online e events, please visit our presenciais. website Podem or conferir our Instagram nosso account to site get ou nossa follow-up. conta Instagram, This year we Oração contra o focus on youth Tráfico. initiatives against Vamos trafficking. falar sobre iniciativas This juvenis contra o initiative tráfico de aims pessoas e to nosso strengthen our objetivo é capacity to inspire nos and take action escutarmos e in our sermos communities. inspirados para Let's tomarmos start with ações em our nossas welcoming comunidades. E remarks agora from eu vou Irma, dar as boas-vindas à irmã Clinical Support Avelina Coordinator, to Abili make some Avelino, welcoming remarks. que After vai nos her oferecer presentation, algumas we will palavras de finish a boas-vindas. prayer through the Depois video disso, from the youth group vamos in assistir um vídeo do grupo our Poços da online Esperança da conference. Jordânia. Sister Abi. Irmã Abi. Thank you so much, Nana, for that introduction. Obrigada, Today, Nana. we were together with the public audience with Pope Leo, and this is É, an claro, honor estivemos juntos to na have him here audiência with com o you. Papa e So foi we want to uma welcome you honra, as well. So ter tantas welcome, pessoas everybody. jovens como você. Welcome, everybody, Enfim, to queria dar as this boas-vindas a very todos, em wonderful particular aos nossos initiative that parceiros, organizações que initiative online that participam dessa iniciativa online. had planned. Of course, this is very important at this point that initial or Em with our particular, este very momento blessed é Bishop muito Matis importante neste momento para a here. Jornada Internacional It's contra o really a Tráfico joy de to welcome Pessoas you all e é uma ah, you together alegria, um for prazer dar as boas-vindas a todos vocês nesse momento tão importante. Eu vi que aqui tem muitas pessoas, all those people that we collaborate with. And of course, our coordinators are here also to support the initiatives of young assim people. como os coordenadores, para And apoiar as this is iniciativas the dos hope. jovens. E So isso nos dá muita this esperança. also Bom, reminds us that ah, we're not alone. We hoje are committed reconhecemos que não estamos to create a sozinhos, é o better nosso world, compromisso juntos safe, para respectful, construirmos um mundo onde peaceful, as and pessoas inclusive. estejam livres e This is respeitadas, livre de qualquer objective tipo de to this exploração. initiative that we can E este é o share objetivo dessa together what iniciativa, we have que possamos partilhar juntos. experienced from our experience at the Bom, physical aquilo and que spiritual level. já So experimentamos nos again, from níveis de us at base. Talita Então, Kum, mais uma we vez, em wholeheartedly nome de support Talita our Kuma, nossa rede de prevenção work está no coração do prevention nosso prevention trabalho. must Então, begin acreditamos que a prevenção before deve exploitation. ser feita And we antes cannot de do this qualquer tipo de alone. exploração We acontecer. need to E collaborate não with podemos all fazer isso people sozinhos, within devemos the colaborar e acreditamos que the help or the support of our a young people, ajuda, o especially apoio in dos the field. jovens, em So as particular, one of the no steps terreno, é of the Talita essencial. Kum network is Um the dos young esforços ambassadors. maiores de In prevenção de Talita particular, Kum são os embaixadores, especially our young ou leaders. os líderes These young leaders bring Talita Kum. Esses líderes creativity trazem and energia, solidity. criatividade They e really know competências the challenge e faced by the next expertise. generation. Nos ajudam a entender And this os can desafios face que enfrenta essa the geração challenges e both reconhecer os online and as perigos, we could tanto hear online from others. quanto This is na what vida we real, need através to de falsas educate promessas. or Isso expertise of nos our young ajuda, people. So hum, through education, campaigns, and através initiatives, também de young leaders campanhas can de help protect educação, and ações empower. concretas para We will proteger os share outros e inspiram para uma verdadeira later on, mudança. if a few, I think Mais this tarde, vamos collaboration ouvir os or support palestrantes e os jovens more sobre important como is colaborar em nossa rede community. para Again, for prevenir our young leaders tráfico de and young pessoas. participants, they are leaders and partners in this mission. Nesta They missão, e provide são também nossos practical parceiros, líderes, que mostram que os jovens não são apenas o I futuro, can mas estão fazendo uma manifest mudança that I can tell you agora. Eu that posso these young manifestar e people testemunhar que really esses jovens, beyond what your de verdade, expectation, para além they de really qualquer believe what expectativa, on this work. nos estão At the guiando. same time, again, I would like to also recognize of Mais our uma vez, queria representatives, reconhecer the empowered nossos survivors. This empowerment of survivors is representantes essential que in our empoderam as communities. vítimas. Survivors need more than protection. As They vítimas need precisam, support mais do and que understanding to be proteção, able mas to discriminate their apoio rights. e I think this ter is here from oportunidades our para reconstruírem suas vidas. collaborators, especially the Quero Pauline agradecer Juma em and particular a Bishop Pauline Leon. Juma e sua So equipe. they will be
que vão ser nossos palestrantes principais sobre escutar as vítimas, sobreviventes, reconstruir suas vidas e reganhar a confiança e a esperança, sobretudo. Vítimas sobreviventes são líderes na criação da mudança, e nós acreditamos que essa conversa, essa iniciativa online, graças a suas expertise, podem ajudar as vítimas. Então, estamos prontos para escutar eles, assim como os jovens e suas próprias experiências. O trabalho é melhor quando trabalhamos juntos, quando soluções estão enraizadas nas comunidades. E nós podemos fazer aquilo somente através de nossa experiência e respostas concretas. E acredito que os líderes, os jovens, podem mesmo acabar com o tráfico de pessoas. Hoje é um dia especial, pois começamos essa semana de oração. Celebramos também a liderança de pessoas jovens, o carisma de sobreviventes, o compromisso de todos aqueles que participam desta missão. Também gostaria de dirigir algumas palavras ao nosso Santo Padre, o Papa Leão, que encontramos hoje, agradecendo todos aqueles que lutam contra o tráfico de pessoas e o Santo Padre, obviamente, também pelo apoio. E a todos, muito obrigada por esta iniciativa e por esta luta contra o tráfico de pessoas. Bom encontro. Muito obrigada, irmã Hebe, por essas palavras. Agora nos vamos preparar para a oração de abertura. Heavenly Father, we came together today as young people who Santo Padre, estamos aqui diante do Senhor para guiar nossos corações enquanto lutamos contra o tráfico de pessoas. Senhor, rezamos por todos aqueles que foram silenciados, calados, maltratados. Protege eles e recorda que não estão sozinhos, dando a coragem e a compaixão de cuidar por eles. Ajuda-nos, uma geração de justiça, gentileza. Usa nossas vozes e ações em nossa fé para trazer esperança e liberdade a este mundo. Colocamos este tempo nas suas mãos e confiamos em que nos guie. Amém. Obrigada, Poço de Esperança Jordânia, todas as pessoas que prepararam essa oração. Agora vamos passar à parte principal de nosso encontro. Vamos ouvir 5 iniciativas de 3 continentes diferentes, todos inspirados por pessoas jovens, e que possa nos inspirar e mostrar maneiras concretas de lutar contra o tráfico de pessoas em contextos diferentes. Primeiro,
um- uma organização no Quênia. Essa iniciativa trabalha para empoderar os sobreviventes, vítimas de violência de gênero e tráfico de pessoas. Infelizmente, a fundadora Pauline não pôde se conectar hoje. Vamos assistir um vídeo dela. Depois, dois membros da sua equipe, Timothy e Simeon, vão nos apresentar mais sobre esta iniciativa. Vamos agora assistir um vídeo de 2022, onde ela se apresenta explicando como nasceu esta iniciativa. Eu sou Pauline Juma, do Quênia. Eu escrevo histórias, eu sou uma ativista contra a violência de gênero, em particular sobreviventes de violência sexual, adolescentes, madres solteiras, feminicídio, abuso infantil, mutilação genital feminina e também luto contra o tráfico de pessoas aqui no Quênia. Muito obrigado. Paulina, eu pude ver o seu trabalho, ver o que você faz. Eu adoraria que nosso público também saiba o que inspira você cada manhã e a fazer aquilo que você faz cotidianamente. O Rebirth of a Queen é a minha organização que eu criei, ou seja, renascer da rainha. Quando você reza e pede a Deus nos dar o nosso pão cotidiano. E é preciso ter graça, porque se eu não tiver graça, não poderia nem ajudar as vítimas. E eu posso fazer isso graças à graça cotidiana. Em particular, ao longo dos últimos 3 anos, eu pude ter uma visão mais geral de pessoas que, que eram advogados, médicos, e é importante criar uma comunidade onde possam ser tomadas decisões. Por exemplo, trabalhamos com casos de violência infantil, ou de gênero, ou doméstica, eu não desejo isto para ninguém. A sua história é uma inspiração para muitos e que um dia assistirão este vídeo. O que você diria para alguém que sobreviveu ao tráfico de pessoas? Eu diria que a maioria das vezes eles não ouvem isto. Vocês são maravilhosos, belos, inteligentes, incríveis. Vocês podem fazer tudo aquilo que vocês quiserem. Contem sua história. Não permita ninguém que conte sua história por você. Não permita ninguém que faça parte da sua história, ou que destrua sua caminhada. Você precisa do apoio, do amor. Você simplesmente precisa abrir seus olhos e entender que o mundo ama você. Renascimento de uma rainha. Agosto de 2025, últimas atualizações da Associação Renascimento de uma Rainha. Eu sou Paulina, diretora executiva da nossa organização, uma organização baseada na comunidade no Quênia, apoiando vítimas de tráfico de pessoas, violência sexual na África Oriental. Em 2024, com apoio, em colaboração com Thalita Kun, no aplicativo Caminhando em Dignidade, pudimos construir uma
um abrigo para mulheres e jovens. Olá, eu sou Palina Kinijuma, do Quênia, diretora executiva e fundadora da Organização Renascimento de uma Rainha. Nós temos um abrigo aqui no Quênia. Foi um ano muito difícil, porque passamos de um abrigo para outro, porque foi atacado, assaltado. Este ano, as competências para o nosso centro são importantíssimas para a sobrevivência do nosso centro e para nossas vítimas. A parte de oferecer abrigo, também oferecemos competências às mulheres e jovens que apoiamos, em particular aqui no abrigo, e vítimas de violência sexual, tráfico de pessoas, caminhando em dignidade, pois apoiamos o renascimento destas pessoas e queremos acabar com o tráfico de pessoas no mundo. Obrigada. Thank you, Pauline, from Obrigada, Pauline. if it's offline. Bom, mesmo que ela não esteja aqui, agora Give vamos the word to Elizabeth. passar para Elizabeth Simeon. Hello, Simon. I can see you talking, but can you Olá, turn on your Simon. microphone, please? Thank you. Você está no mudo. Sim, obrigado. Não estava conseguindo ligar meu microfone. Eu sou Simão Chitabuli, líder da proteção da Organização Renascimento de uma Rainha. E eu sei que vocês estavam esperando a Paulina hoje, mas houve alguns problemas familiares, mas tudo bem. Antes de começar, queria dizer que nos inspirou a história de Santa Baquita, que é uma história de resiliência, uma história que nos motiva como organização. Porque assistimos o vídeo dela quando éramos jovens e é muito inspiradora. E é aquilo que um sobrevivente precisa escutar, porque apesar de ter muitos desafios, é preciso ver a luz no final do túnel. Então, nós começamos em 2019 e foi uma caminhada de dificuldades, porque para organizar este trabalho tem muitas dificuldades. E então fazíamos aquilo que podíamos para apoiar as vítimas, muitas vezes passando de um abrigo a outro, ah, porque havia assaltos por parte dos perpetradores. Mas, enfim, continuamos a aprender, ajudando os sobreviventes na linha de nossa linha de trabalho. Quando se fala em tráfico de pessoas, as pessoas acham que é somente algumas pessoas que são levadas para outro país, mas não é assim. Muitas vezes estão dentro do mesmo país ou
sobretudo para trabalho doméstico. Aqui no Quênia, muitas pessoas são levadas para outro município e as pessoas não sabem que isso também se considera tráfico. Então, o que nós fazemos com o renascimento de uma rainha é identificar e resgatar os sobreviventes e assim podemos ajudar os sobreviventes a ter uma casa durante poucos meses, um ano. Ah, sim, mas isso não ajuda. Também precisa de empoderamento, de cura, e às vezes isso não é mensurável. Então, quais são os. É, eles precisam de empoderamento. Como podemos fazer aquilo através de empoderamento econômico? Vocês viram no vídeo que também temos iniciativas de empoderamento, ah, proporcionando cursos também de formação, porque eles devem poder se reintegrar na sociedade com competências e continuar a, hum, ah, a lutar contra o tráfico através de plataformas, Facebook, Instagram. E motivamos também a encorajar os outros a divulgar, s- falar sobre esse tema, porque muitas pessoas ainda não conhecem, não sabem disso, daquilo que acontece, onde nós estamos no município Kandianti, no Quênia, uma área um pouco remota. Muitas pessoas nem sequer recebem as informações. Então, aí nós vamos falar com eles, porque as pessoas da cidade vêm para a aldeia e prometem à família que o filho vai ter uma boa vida, uma boa educação, mas aí eles acabam numa rede de exploração de trabalho doméstico. Aí é importante, então, o empoderamento, porque se você empoderar uma vítima, aquela vítima pode empoderar outras pessoas. E aí a mensagem chega mais longe. Então, é isso que nós fazemos basicamente. Não sei se a Elizabeth quer acrescentar algo mais. Muito obrigado. Olá, eu sou Elizabeth Aquini, de Renascimento de uma Rainha, no Departamento de Gênero. E eu cheguei em 2022, então é o meu quarto ano aqui. E foi uma bela caminhada. Talvez eu possa fazer uma introdução. É uma organização baseada na comunidade que começou em 2019 por Paulina Kinijuma, que é a fundadora. Ela começou em Nairobi, Quebra, e ela queria se assegurar que todos os sobreviventes estivessem seguros. E, sobretudo, a proteção, garantir a proteção. Ela teve que passar com alguns sobreviventes de um município para outro por questões de segurança. Agora estamos em Quadrado. Então, a Pauline, nós temos três programas. Um programa se chama de Programa Inicial, sobre educação, educação básica.
e também empoderamento econômico para jovens, proporcionando as competências para que eles possam encontrar um emprego e ser autossuficientes e não tenham que voltar para a comunidade onde sua dignidade vai ser ahm, desrespeitada de novo. Oferecemos cursos em desenho e moda. E no nosso vídeo, não sei se vocês viram que também ah, no nosso site produzimos produtos para venda, um curso de gráfica de 12 meses e depois os jovens conosco buscam um emprego. Também trabalhamos de mão dadas com a comunidade para conscientização e também uma maneira de criar a conscientização é ah, através do trabalho comunitário. Cada sexta-feira, na nossa comunidade, caminhamos juntos uns quilômetros, 7, 10, 15, como uma forma, uma campanha para acabar com o tráfico de pessoas aqui no Quênia. E aí também encontramos voluntários que são dispostos a colaborar conosco. E, e nos ajuda também com a divulgação e informação. No abrigo também oferecemos proteção e empoderamento, restauração também emocional, fortalecer a confiança e independência econômica e apoiar a integração a longo prazo na comunidade. Até agora, podíamos ajudar milhares de sobreviventes. Thank you, Elizabeth and Simeon, and thank you again Obrigada, for Elizabeth e having us Simeão. here. Obrigada por tudo aquilo que foi partilhado. É muito bom ver como sua organização trabalha com os sobreviventes. Agora vamos para a Ásia. Dois líderes comprometidos, Kristen e Sherry. Kristen é da Indonésia, mas faz parte da Talita com o Japão. Ela trabalha na IT e, ao mesmo tempo, está profundamente comprometida com Talita Kum. Ela ah, está comprometida também em conversas cotidianas. O outro palestrante é o médico, tem doutorado em medicina, trabalha em institutos médicos, universidades, grupos juvenis sobre cuidado humano e direitos humanos. Completou o curso de formação líderes Talita com o ano passado e desde aquele momento esteve fazendo um trabalho de conscientização na comunidade, está muito envolvido em Talita com a Ásia. Vamos ouvir agora os testemunhos e vou dar a palavra a Crystal. Hello, everyone. Earlier, we had the opportunity to listen to a testimony or sharing by the Olá, muito obrigada por essa oportunidade. who I had the chance to meet and call my friend. E eu tive a sorte de encontrar a Pauline e somos amigas. Nothing beats listening to a story from the mouth of the survivor. Agora, ouvir histórias de sobreviventes é muito duro, mas agora eu queria falar sobre minha experiência como voluntária, que me inspira constantemente. My name is Crystal Eileen. Eu sou Crystal Eileen e eu sou uma das líderes juvenis representando a Ásia com minha amiga do Paquistão. In a safe and loving environment. Eu cresci num entorno Human seguro. trafficking is something I heard Tráfico de growing pessoas up. era uma coisa que eu On the tinha news, ouvido, as but it always felt notícias na escola,
something that happened somewhere else to Mas other eu sempre people. pensei que era algo que acontecia para I outras didn't realize pessoas, em how outros deeply it lugares. affected Então, me. eu não A me few dava years later, conta deste I went to fenômeno. Tokyo. Alguns anos depois, eu Everything felt fui para advanced, Tóquio, organized, and secure. tudo From the parecia muito bem outside, organizado, it looked like a seguro, place where serious exploration e shouldn't exist. parec- But parecia um through lugar onde não Talitacum, havia my eyes were exploração. opened. Mas Not através through da statistics, Thalita through Kun, stories. eu abri I meus learned that olhos. human trafficking happens Eu in vi Japan too, que o tráfico de in pessoas Japanese se prisons. dá no Japão And também, to com foreigners who come here japoneses to work or também, study. estrangeiros que vêm aqui para estudar ou It became real trabalhar. because I could see Se my fellow tornou real Indonesians porque and eu people from pude other ver meus countries, amigos Thailand, indonésios e pessoas Vietnam, do Vietnã, and across Southeast Asia, Tailândia, have their dignity Myanmar, taken. da Ásia, suas dignidades Situations sendo civil servant never roubadas. existed. Estava acontecendo muito When perto I de said mim. yes to being a youth Quando eu ambassador, disse this sim is where the para journey ser began. uma líder de Thalita Kun, In aí my local minha context in caminhada Japan, we começou. No meu started very contexto small, local, no Japão, visiting começamos mosques. com um grupo muito We pequeno, visited de três churches, pessoas. Visitávamos NGOs, igrejas, visiting escolas, children, and now reaching universities. visitando So from crianças. one Agora side, chegamos até as universidades. human Somente falando trafficking uma verdade. happens even here. Tráfico de pessoas acontece aqui Today, também. Hoje, our group has grown nosso grupo to 10 to 15 youth cresceu. ambassadors, Temos 10, supported by 15 sisters líderes who understand apoiados us, por irmãs que guide cooperam us, and help conosco, us nos every step of the guiam, way. nos ajudam. Experiences like the one I had in Rome last year Experiências como aquela as que a eu Talitacum youth tive ano ambassador passado em Roma, como uma bring people líder together de Thalita from Cum, different pessoas que backgrounds, eu different conheci, stories, de but the same common culturas, goal. histórias diferentes, mas For com o sure, mesmo my friends, compromisso. Então, experience is not the same. The eu similar estou ones like certa these two. de que todas as experiências são Learning how diferentes. my friends in Rome E eu were estou certa de que experiencing. meus Basically, these moments will remind you amigos em of the power Roma, of Talitacum to walk with the survivors, to hum, listen mas and never lembrarão look away. que é preciso And this is only escutar one part of e my story. nunca olhar para o outro And lado. honestly, I'm still learning. But one thing Talitacum Esta youth minha taught me história, is eu this. aprendi muito. Thalita Cum me ensinou uma coisa. Sometimes Às choosing to vezes, notice and choosing to never escolher look away is already the reparar, beginning. prestar atenção e não olhar para o outro lado já Thank you. é I'm going um to início. Obrigada. pass it to Cheryl. Vou passar a palavra a Cheryl. Hello everyone, thank you for giving me Olá a opportunity. todos, obrigada por esta Introduce myself. My name oportunidade, is por me Cheryl apresentar. Eu sou and I doutora am located in Cheryl, Hyderabad, eu, Pakistan. eu estou no I'm working Paquistão. in educational department Eu with trabalho no Telecom in departamento 2024 institucional e and com Thalita Cum desde and 2024. one Tive alguns more encontros com a was in Emma Catherine 2025 e completed eu my me comprometi training mais em as 2025. a youth ambassador Completei and now um I'm curso com a working Emma Paula para ser líder. as a youth ambassador. E We agora, focus como on líder de Thalita awareness Cum no Paquistão, and coordinating conscientizando meetings and helping our coordinator in em encontros, ajudando raising coordenadores. awareness. A realidade de tráfico de pessoas e trabalho forçado As a no Pakistani, Paquistão. I talk Ah, about Pakistan. Quando eu It falo no is Paquistão, meu Pakistan país é um país belíssimo, é muito conhecido pela diversidade maravilhosa for the que tem, hospitality and for its delicious food famoso pela and hospitalidade, but comida there is a deliciosa, dark reality mas também tem uma realidade smuggling of people, obscura, lots of crime also exists. exploração de pessoas, muito So crime, this is contrabando. a situation that Então, eu quero destacar a situação from every region de in muitas Pakistan and pessoas que viajam de uma that região are para outra numa questão ou são enviadas para o Punjab. Esta situação in number in every district and in acontece every muito em region. todos os All over distritos, India. em todas as And regiões e boundaries. províncias. I have created one video that you will see Eu how people got trapped and how they ah, suffered também criei um in vídeo que getting explica connected. como as So pessoas you will please watch this ficam video. presas neste sistema.
Trabalho forçado é uma forma moderna de violação de direitos humanos fundamentais. O Paquistão é o terceiro produtor de tijolos na Ásia. Infelizmente, uma grande porcentagem de trabalhadores são presos e taxas de interesse muito altas impedem as pessoas ah, pagarem. Nós encontramos e entrevistamos alguns membros familiares que ficaram presos nesse sistema durante 30 anos. Trabalhavam dias inteiros, construindo edifícios com tijolos, 10 horas por dia, ganhando US$ 2,75 por dia. Por exemplo, no caso de despesas médicas, nós iríamos morrer porque não seríamos capazes de pagar a dívida. Então, nós simplesmente continuamos a trabalhar. Tem condições de trabalho e de vida escassas. Por exemplo, se nos dizem para criar 1.000 tijolos, não seríamos pagos até não construirmos e criarmos 100 tijolos, sem água, sem investimentos. As crianças também trabalhavam comigo. Não podíamos nos permitir enviar eles para a escola. Agora, libertos do trabalho forçado, a família sonha com um futuro para suas crianças. Um pastor local ajudou a família na sua libertação. Em todos estes anos, os oficiais da polícia visitaram esse lugar 2 vezes. Outra pessoa também foi liberta, disse como herdou a dívida do seu pai. Eu fiquei preso 32 anos. Durante este tempo, ele ganhou mais ou menos $450, o equivalente desta quantia. Também nós, quando estávamos doentes, tínhamos que trabalhar. Havia ordens de 6.000 até 8.000 tijolos. E eles podiam também tirar dinheiro do nosso salário. O governo implementou uma série de medidas importantes para acabar com o trabalho escravo. Melhorar acesso à justiça, por exemplo, para trabalhadores escravos. Essas famílias foram ajudadas a aumentar a capacidade de proteção de sindicatos, promover o uso de máquinas automáticas para reduzir a busca de pessoas humanas. A NADRA registrou também uma associação para ajudar os trabalhadores. As crianças não devem trabalhar, mas proteger o seu direito à educação. Mais recomendações estão incluídas no relatório do Acnur sobre trabalho forçado. A minha motivação é trabalhar contra o tráfico de pessoas para pessoas que estão sofrendo. Por exemplo, houve uma enchente na minha comunidade e eu aí decidi ajudar as pessoas. Eu vi quantas pessoas sofriam e aí eu me di conta de que deveríamos ajudar as pessoas que estão em situações muito difíceis e que estão enfrentando momentos difíceis.
porque pessoas que sofrem por qualquer dificuldade. Então, se nós help others. temos a possibilidade, deveríamos ajudar os outros a ultrapassar seus sofrimentos. Eu me sinto tão abençoada por ser membro de Thalita Cum. É tão empoderador e de inspiração como Thalita Cum trabalha em vários países para salvar pessoas e conscientizar contra o tráfico de pessoas. A minha missão é lutar contra a exploração de indivíduos vulneráveis, conscientizar sobre tráfico de pessoas em todos os países, e comprometer mais, engajar mais outras pessoas. Muito obrigada por escutar meu testemunho. Thank you, Crystal. And thank you, Obrigada, Cheryl, Crystal. for your powerful Obrigada, testimony. Cheryl. What you have shared reminds us that awareness O que is vocês not enough. partilharam nos It's essential lembrou to que o fight engajamento corruption. comunitário é essencial na We now move luta to contra o Africa tráfico and de Latin pessoas. America. Agora vamos passar para a África e Next, América we will Latina. hear from Vamos ouvir Emma in Peru, Emma, do Claude Peru, e in Burundi. Claude, do Burundi. We will then hear from Emma, who is Depois vamos ouvir a coordinator of Emma, que é a community coordenadora living do without programa fear and living Comunitários. without violence. Viver Non sem governmental medo, viver organization sem violência. Uma Empower Peru. o- Emma collaborates with organização no Calazai, Peru. Emma a colabora global com network, Calazai, nossa and rede no leads awareness Peru, sessions on human e trafficking, organiza sessões de gender violence, conscientização sobre tráfico de young people and pessoas, violência disabilities. doméstica, de gênero, Claude Buruk crianças. Claude is a Talitacum Buruca member é um based membro de Thalita in Cum Bujumbura, baseado no Burundi. Bujumbura, He holds several Burundi. Ele é citizenship um status sobrevivente de tráfico and courageously agreed to share e his story with us. corajosamente He's a PhD nos in vai contar sua social história hoje. science, and last November he Tem um represented mestrado em Brazil Ciências at Sociais. O ano International passado Conference Talitacum foi Africa. líder no He had also been invited Fórum to Internacional Talitacum this Thalita year, Cum but da unfortunately África. his visa was not approved this time. We are very E grateful for his presence with us today agradecemos a and sua for his presença willingness to speak. hoje, sua I yield the floor. disponibilidade para falar. Agora eu vou passar a palavra a Emma. Olá, sou Emma Valverde, eu faço parte da Rede Causai Peru. Nós organizamos trabalho de prevenção contra o tráfico de pessoas. E eu tive que assistir muitas situações difíceis. O Peru é um lugar maravilhoso, com muita esperança, mas ao mesmo tempo assistimos a muita diferença. Peru atravessado pelos Andes, também a selva, cada área tem vários tipos de ah, natureza, em cada região tem vários tipos de tráfico. Na minha região, o que eu vi é exploração sexual e trabalho forçado. Porém, com o nosso trabalho, com nossa rede, vimos que existem muitos outros tipos de exploração no país, alguns que achávamos que não eram nem possíveis. É por isso que a prevenção é muito importante, porque as pessoas não falam o suficiente na, nessa abordagem. Não podemos lutar contra o tráfico de pessoas sozinhos. Não é uma questão apenas relacionada às organizações religiosas, e não é um problema que pertence, diz respeito somente o, ao Estado. O que me motiva sempre foi o meu sonho trabalhar em questões sociais, porque eu venho de uma família que sempre acreditou na proteção e serviço como uma forma de manifestar a minha fé. Graças a eles, eu sempre acreditei que é assim que você deveria se desenvolver e crescer na vida. É por isso que eu comecei a trabalhar em projetos sociais
sobre questões de trata. E é por isso que eu digo quando eu digo porque eu trabalho nesse setor, porque o tráfico é tão importante para mim. Eu sinto que eu vejo Deus durante operações policiais, quando nós nos encontramos com vítimas, sobreviventes, eu vejo Deus todas as vezes que eu ajudo as pessoas. No começo, eu tive que colaborar com muitas pessoas especialistas para alguns projetos, e é muito complicado quando você tenta ajudar pessoas que fugiram de exploração sexual. Eu lembro quando eu encontrei e vi algumas pessoas que eu estava acompanhando pela primeira vez, eram como mortos em vida, né, caminhando, e eu não podia imaginar aquilo. Então eu também vi como as irmãs ajudaram esses sobreviventes. E eu vi que eles se tornavam em pessoas novamente. Eu me di conta de que você deve lutar, e para lutar você precisa de Deus. Deus claramente não é suficiente. Você deve também trabalhar pela dignidade da pessoa. Isto é trabalho de Deus. E as irmãs da redenção me ajudaram muito porque me introduziram a esta rede do Peru, que me introduziu a Thalita Kum, e é muito importante fazer parte dessa rede e saber que não estamos sozinhos. Um dos maiores desafios na luta contra o tráfico é a indiferença, claramente. Eu sei que todos nos sentimos assim, pensando que você está fazendo muito pouco, o problema é muito grande. Mas saber que nós fazemos parte da comunidade, que estamos lutando contra o tráfico de pessoas todos juntos, que todos pensamos da mesma forma, isto é crucial. Sabemos que temos um lugar de segurança e que todos os outros estão fazendo o mesmo trabalho para restaurar nossa fé. E, finalmente, a fé é servir, é cuidar, é proteger. E que ninguém fique atrás, que se sinta sozinho. Ah, portanto, este é o meu sonho. Essa não são somente histórias, e o tráfico de pessoas não é um tema para estudar, porque já não acontece, não é assim. Meu sonho é construir um mundo melhor para as gerações futuras, um, ajudar todos aqueles que sofrem. Eu desejo coragem para todas aquelas pessoas que sentem que não podem ah, aguentar mais. Quando você escuta, quando você fala com uma pessoa, mesmo que você acredite que não pode ajudar, já está ajudando. Bom dia a todos e todas. Eu me chamo Claude, eu sou estudante. Eu sou Claude Becu, eu estudo na Universidade do Burundi e eu sou comprometido com a luta contra o tráfico de pessoas, e hoje eu quero partilhar as histórias das vítimas ajudadas por Thalita Kum. Primeiro, o fenômeno do tráfico de pessoas é um fenômeno muito comum, infelizmente, na África Oriental, na África e no mundo em geral. No Burundi,
No relatório do Departamento de Estado de 2025, se identificaram centenas de vítimas sexuais, de trabalho sexual, exploração sexual e infantil nos lugares de construção, assim como trabalho forçado. Isto Isto é muito importante para nós reconhecermos o tráfico interno e externo, doméstico e internacional. Em particular, as vítimas são mulheres, meninas, jovens, que vão para a Arábia, em particular, onde sofrem de várias formas graves de exploração, mas, acima de tudo, isso é causado pela vulnerabilidade econômica, em particular, desemprego e falta de oportunidade de trabalho para jovens. E isto é causa do fenômeno tanto no Burundi quanto no mundo inteiro. Assim, tem várias formas novas que estão surgindo no Burundi, em particular, trabalho forçado, exploração sexual, acesso também às grandes cidades, onde tem minas, então crianças também são exploradas para trabalharem nas minas. E as meninas são exploradas para trabalho doméstico, onde nem recebem salário. Isso mostra que o fenômeno de tráfico de pessoas humanas na África é uma triste realidade, tanto no Burundi quanto em outras regiões. Portanto, não podemos ficar de braços cruzados. É por isto que, como jovens, estamos engajados contra o tráfico de pessoas e fizemos um trabalho de conscientização. Conscientizar outros jovens sobre ah, as várias formas de tráfico de pessoas, em particular sobre os meios concretos, e como poder conscientizar sobre esse tema nas plataformas como Facebook, Instagram, porque aí também tem pessoas que fazem trabalho de recrutamento. Vamos ouvir agora o testemunho de Claude. Bom, meu testemunho foi em 2018 que eu estava completando meus estudos na Universidade do Burundi e eu pensava que um dia eu trabalharia no estrangeiro porque no nosso país não havia oportunidades de trabalho, mesmo que eu terminasse meus estudos. Então eu tinha como princípio que independente das circunstâncias, eu tinha que buscar um emprego. Mas um dia eu estava indo visitar meu primo, que tem uma associação, e ele me disse que ele estava trabalhando em vários países, estava empregando pessoas para trabalhar em outros países, e ele me colocaria em contato com uma pessoa que me ajudaria. Então, ele me deu este contato, eu entrei em contato com essa pessoa. E quando cheguei na casa dela, ela me disse: pode me pagar 300 mil
na nossa moeda local para entrar na associação. Enfim, eu pedi esse dinheiro para minha família e eu di para esta pessoa. Quando chegamos à associação, o diretor-geral e o pessoal nos disse que nós tínhamos que pagar uma taxa de inscrição. E esta taxa de inscrição foi 235 mil. Depois de alguns dias de formação, eu fui falar com ele, diretor-geral, e me disse que eu tinha que pagar para ter acesso aos contratos de trabalho, um- uma quantia ainda maior. Eu paguei ele, mas eu perguntei, mas quando é que eu vou viajar? Ele me disse 2 semanas. Essas 2 semanas se passaram, um mês, 2 meses, 3 meses, e ele nem nos dava nosso certificado de formação, quando na verdade estava previsto esse certificado depois de 3 meses de formação. Eu tinha assistido a televisão nacional, um grupo preso pela polícia por ter transportado pessoas ilegalmente para o estrangeiro. Depois de alguns meses, eu decidi voltar à minha aldeia e entrei em contato com a senhora e me disse que eu primeiro tinha que pagar 250 mil francos como pago antecipado e também a passagem para ir a Bujumbura, Nairobi, porque era proibido, naquela época, viajar para os países do Golfo. E antes, então, tínhamos que passar por outros países, razão pela qual aquele traficante nos convenceu de que uma vez que nós tivéssemos chegado em Nairobi, cada um vai viver sozinho e vai ter comida em abundância. Não aguarde do visto para ir ao Kuwait ou o Líbano e Dubai. E o que nós achamos em Nairobi foi tudo o contrário. Então eu paguei aquela quantia para viajar, eu peguei o ônibus sexta-feira e eu cheguei em Nairobi domingo às 6:30 da tarde. Eles enviaram alguém para me buscar. Aí eu cheguei, aquilo que eu vi foi escandaloso. Eu estava num grupo de 25 pessoas, das quais 21 homens e 4 mulheres. E naquele apartamento havia 2 quartos e uma pequena sala de estar. Tínhamos deixado um quarto às mulheres e em 21 homens partilhava o outro quarto. E então fomos vítimas de uma pura exploração. Nós comíamos uma vez cada 3 dias e não tínhamos nenhum contato com nossas famílias no Burundi. Primeiro dia, nós chegamos para este lugar e uma pessoa começou a buscar todos os nossos passaportes. Depois de ter feito isso, nos disse que primeiro era para enviar os passaportes para a embaixada, esperando o visto. E foi a maneira de nos prender, porque nos pediu
2.000 shillings quenianos para pagar aque- aquilo que era, na verdade, pagar este processo à embaixada para que o processo fosse mais rápido. Não é verdade, não era assim. E depois, as condições eram horríveis. De 25 pessoas, somente 3 pessoas do grupo tinham permisso de sair. Algumas pessoas nem tinham autorização para sair da casa. Então, estávamos presos num quarto, 21 pessoas sem comer. Por graça divina, não tínhamos nossos passaportes. E então nós decidimos falar com a senhora para ter nossos passaportes. E o traf... a única maneira era para a senhora dormir com um traficante num quarto de um motel. E a senhora correu esse risco, mas nós já tínhamos decidido enviar 3 meninos de nós para acompanhar ela. Quando a senhora chegou pro hotel, esses meninos acompanhavam ela e esse traficante acolheu a senhora e eles apareceram aí e pediram: você deve nos dar o passaporte, senão nós vamos matar você. E ele então aí nos devolveu nossos passaportes. E, bom, os maus jamais vêm sozinhos. O proprietário, o dono da casa, nos deu o último aviso que depois de 3 dias ele nos mandaria embora, porque o dinheiro que nós tínhamos lhe dado acabou. No grupo tinham pessoas que tentaram ir para pessoas que conheciam Nairobi. 5 de nós tiveram a sorte de buscar um pequeno emprego, ah, esperando a passagem para voltar à nossa cidade. Claude entrou em contato com um amigo religioso e contou tudo para ele. Ele o colocou em contato com Talita Kum. A irmã Florence chegou no local e ela viu a realidade. Ela nos levou ao centro de acolhimento, onde fomos acolhidos como reis, porque nos disse: vocês são salvos por enquanto. Sinta-se como em casa. Ela nos deu um quarto, comida em abundância. O dia depois, nós explicamos todo o processo e chegaram alguns psicólogos para nos ajudar, também assistentes legais para nos ajudar juridicamente. Depois nos deram passagem para voltar a Bujumbura e também nos deram apoio para nossa reintegração social. E nos disseram que guardariam nosso número porque poderiam precisar de nós. E isso aconteceu em 2024. Agora, Claude, no Burundi, continua seus estudos. Cada atividade que nós
podemos fazer quando somos jovens para salvar, pode salvar milhares de pessoas. Cada acto, cada ação que nós ah, fazemos pode salvar vidas. Então, eu espero que juntos, unidos, jovens, irmãs, irmãos, possamos viver num mundo sem escravidão moderna que desrespeita a dignidade humana. Nós estamos contra o tráfico de pessoas. Juntos podemos acabar com o tráfico de pessoas. Eu agradeço pela sua atenção. Thank you, Claude and Emma, for your Obrigada, Claude e Emma, pelos seus testemunhos. Isto nos mostra a resiliência e compromisso de jovens que trabalham contra o tráfico de pessoas em vários contextos. Vimos que alguns de vocês tinham perguntas ou escreveram no chat. De fato, vamos entrar numa conversa agora. Agora vamos ir para salas de discussão, segundo sua língua de preferência. Nessas salas de discussão, podem falar sobre aquilo que ouviram hoje, partilhando práticas do seu contexto. E aí vamos sugerir duas perguntas. A primeira, quais são algumas iniciativas contra o tráfico que você está trabalhando atualmente, ou que você gostaria de trabalhar? A segunda é, que oportunidades você vê para iniciativas de jovens na sua região? Vamos agora enviar vocês para a sala de discussão. Bem-vindos e bem-vindas de novo. Esperamos que suas conversas foram boas. Vocês devem selecionar de novo a sua língua. Agora podem partilhar suas reflexões de grupo. Vocês podem levantar a mão. Thank you very much, Nana. Obrigado, Nana. Very much, Nana. Obrigado, Nana. An amazing Foi conversation with Sister uma Josefina conversa from Peru. muito boa com a irmã And Josefina do I really Peru. love the work that she's E doing to eu support adorei o trabalho que ela está survivors and fazendo para employing acompanhar as teachers and vítimas e sharing sobreviventes na love about escola. human trafficking. And Partilhamos even we muito discuss what we sobre do at tráfico de Survivors at Will. pessoas, o que nós Actually, I was fazemos amazed também because she said no, she's retiring no she's not renascimento de here uma yet. rainha, And e I was ela really amazed disse with the kind people she que has. And vai se she is aposentar, currently mas ela continua sponsored trabalhando. É, Saint Bridget Bakita, of which é each uma and I'm always inspired inspiração by her para story. Actually, todos Sister nós. Peru shared Falamos about the story of sobre Santa Bakita, Baquita, de fato, of which it's Josefina a really amazing story of também me contou resilience. histórias She incríveis undergone a lot of de suffering, but in the end, resiliência. she's now in a good place. Thank Ela, you. depois de muito trabalho e de ver muito sofrimento, está em bom momento. Obrigada. Alguém mais de outros grupos? Sim, Blanca. Bom dia a todos, nossa equipe. Sobre a primeira pergunta sobre novas iniciativas,
e dar continuidade a novos projetos com jovens, para que as oportunidades abertas, tanto em escola quanto igrejas e comunidades, possam continuar. E isto pode ser feito através de workshops, música e também ah, um jovem pode chamar outro jovem, mais jovens, e assim por diante. E também trabalhar na maneira de expressão de linguagem. Essa é uma oportunidade que nós temos e não devemos desaproveitar. Então, queremos agradecer Thalita Kume e todos os coordenadores pela oportunidade destes projetos e desejamos que haja muitos mais para alcançar mais pessoas. Muchas gracias, Blanca. Obrigada, We agree, Blanca. communities Estamos de be acordo, our sim. foundation. Comunidade For your support. é I importantíssima. see Obrigada. Sister Maria Eu estou vendo irmã Marie-Reine. Maria Agnese ou Oui. Marie Merci, Ren. bonsoir à tous. Hier et Obrigada, moi, boa tarde. nous étions trois. Nós éramos Ce 3 no que nosso nous avons un grupo. peu parlé, nous sommes dans le domaine de la prévention. Nós trabalhamos no Il y a âmbito des da sensibilisations prevenção, dans les écoles, dans les conscientização nas églises, escolas, pour igrejas, pouvoir onde ensemble nós informer pudermos et para lutter ainsi contre la traite des personnes en informar informant. contra o tráfico de Elle a vu pessoas. des cas de traite qu'on a eu à gérer, des E cas de traite transfrontaliers qu'on a eu à gérer também nós gerimos casos des soldats centrafricains et transfrontalieiros, avec d'autres sœurs de Talitakum, du Burundi. transfronteiriços com a Donc, ce Nigéria. qu'on voudrait faire dorénavant plus, c'est que les Agora, jeunes nós soient plus gostaríamos de engagés trabalhar sur les réseaux sociaux. ainda C'est mais ce que no nous engajamento dos voudrions jovens nas redes sociais. nos jeunes ambassadeurs E soient espero plus que os nossos sur les réseaux líderes sociaux pour estejam mais presentes nas redes sociais para trabalhar information sur la em traite. prevenção, C'est ce qu'on prevenção envoie sobre souvent tráfico de pessoas. des traites, des informations et de tout Aí vers podemos la traite divulgar mais pour pouvoir informações e protéger. divulgar Mais eux, informações particulièrement sobre ici, surtout dans la o sous-région, tráfico de parce que pessoas em ici, nossa região, em nossa il doit être sub-região. infesté de traite África partout. Il y a eh, toutes sortes de traites. tem, C'est vraiment tem malheureux. todo tipo de Merci tráfico beaucoup. de pessoas. Obrigada. Thank you so much, sister. Obrigada, irmã. Someone else would like to share? Alguém mais? Agnese, Hello, hi yes. everyone. Yes, Olá, I am Agnese, from Sicily, Italy, da and Sicília, I've Itália. been in the Italian sharing Eu group participei do with grupo one italiano Franciscan sisters com from irmãs Indonesia, franciscanas Indonesia, maravilhosas da that have Indonésia, mission in que San hoje estão Basilio, fazendo sua working missão with em the San children Basílio, in na the Itália, oratorio trabalhando com and crianças no praying with oratório the e elderly in the parish. And rezando com also idosos helping nas poor paróquias people e também with ajudando pessoas pobres basic need like com clothes, food, necessidades básicas como vestimentos, medicines, alimentos, etc. medicinas, And we also etc. shared E about our também passion partilhamos for ending sobre human trafficking, nosso especially for women compromisso who are com a alone luta contra o suffering tráfico de pessoas, em in particular situation mulheres, of que muitas vezes se exploitation, encontram em situações de exploração, sexual abuse, etc. exploração And sexual, through etc., the activity that I'm doing this com period, which is atividades que that estamos I fazendo nesse help período, Talitakum ah, through awareness in social networks ajudando, and colaborando com o also Thalita Kuma leading através de conscientização nas redes fundraising sociais e trabalhando useful também com o because aplicativo, que é muito while you are útil, working, porque enquanto then você está your steps trabalhando, becomes donation for aí seus Talitakum passos and se in tornam em turn doações para Thalita improve your Kuma, e aí awareness. você também Thank you very much trabalha and God bless you all and thank na you for the conscientização. Franciscan Deus sisters abençoe. because Muito I have obrigada, helped às irmãs in franciscanas, breaking the law. porque
tivemos uma sessão, uma Very conversa fascinating. muito Thank you interessante. also for promoting Obrigada, obrigada. it's a very good way to learn about Incrível, né? the cases of human trafficking E and about também o our culture. aplicativo é um meio muito bom I see para se the informar part sobre of o tráfico de pessoas. perfect. Estou vendo perfeito. If not, I'm going to read a comment E from não, from olá, Professor olá. Okay, perfect. You can start. Okay. We were four in our group. Olá, We então, were no supposed to speak nosso today grupo, about the topic. I were with Sister Laura from Malawi. éramos eu, irmã We Laura do prefer to work with Malawi, people, e especially young people, nós because queremos they trabalhar are ainda mais com our pessoas, em responsibility, particular com jovens, and porque we have to achamos que é work with nossa safety. responsabilidade. And this webinar is E an opportunity for us este to share our webinário é para experience. nós uma We oportunidade de plan to partilhar invite nossas the young people to experiências. join Talita Kum, Gostaríamos de convidar especially those who jovens para se accept unirem to fight à Talita against Kum trafficking. e lutar We juntos plan contra o to speak tráfico with de the parents, pessoas. inform them Queremos falar também about com os the pais, dangers informar eles to sobre os representing the perigos trafficking and the traffickers, representados and pelos invite them traficantes to e pelo fight tráfico, against this e danger. que eles We plan também to go lutem to contra the esse college perigo. and the high school Também estamos with planejando the ir students para about escolas, the falar trafficking, com and estudantes to sobre os be careful about perigos it. do tráfico Thank you. e prestar atenção. Obrigado. Amazing job. Thank you so much for sharing. Obrigada. Someone else that would like to Perfeito. share what they were discussing in the group? Alguém mais gostaria de partilhar I aquilo que foi see Andrew ahm, Constantine from Caritas. partilhado no grupo? Yeah, Estou vendo Andrew hello Constantine, everyone. da Caritas. My name is Sim, Andrew, and olá, eu I sou will be Andrew. representing Eu vou the representar English group. o grupo de We have four inglês. people in there. My Éramos name is 4 Napura pessoas, and irmã Christopher. But I will Napura, just Christopher, briefly Cheryl. say that I will Mas discuss. enfim, eu vou fazer um resumo. I was very inspired with all of them because of their initiative to fight against human Nós trafficking. nos sentimos muito inspirados pelas I think iniciativas que from the temos contra o discussion, tráfico we de are all pessoas. agree that the best way Concordamos to em do que a melhor against forma like de human trafficking is by lutar contra o educating our tráfico children é and nos educating us about educarmos, the dangers of dark network conscientização sobre o and also the perigo e alternative way perigos dos to fight traficantes this e, issue isn't our. I mean, e we have limitation to respond to this às vezes situation. temos The best way limites can be para responder a to esses problemas. make a network, Então, a melhor forma é and trabalhar em rede we could advocate it to the government so they could e também taking the responsible to respond to hum, the human trafficking issue. pedir ações Thank por you. parte do governo e que ele também Thank you so much, assuma Andrew. Yes, suas we can responsabilidades. work together and yeah, also Sim, support the authorities certo, because certo. Trabalhar they are the juntos e ones também as that autoridades can make a que nos change. representam podem Someone else that would like to share? trabalhar por essa mudança. Alguém mais que gostaria de partilhar? Well, meanwhile, while you're getting the courage to speak here, I'm going to read some Bom, comments por here. It enquanto, says, eu vou "Great to be in ler Eritrea. alguns We are living in comentários fear. aqui. It's Atualmente, losing young na boys and Etiópia, girls. estamos Regarding this, we can see the important conscientizando feedback from the youth sobre were the desemprego ones para that meninos e helped us to move meninas, e forward. esses feedbacks foram So they all know the importantíssimos. negative impact of human traffickers. So the E é solution importante here is to conhecer os move impactos forward and negativos reduce do tráfico de pessoas. the Então, a solução traffickers in this area. This keeps é them sobre from nossas falling victim to the experiências, traffickers in trabalhar the nestas future. áreas, They need não ficar training for expostos aos network, traficantes, technical work, formação counseling, vocacional, training, trabalhos, granting empregos our profissionais, trainees they can help themselves and or they can able to work abroad legally with their full conscientização é right and dignity.
importante para eles trabalharem no estrangeiro, respeitando seus direitos e dignidade. Alguém estava falando? Halo, Hello, Olá, Ricardo. olá. iya, posso falar português? Sim, pode. Ah, eu sou o irmão Bernardo Esfede, em Timor-Leste. Eu trabalhei em Moçambique 12 anos, quase 13 anos, e agora, pouco tempo, transferido para Timor-Leste. E com minha experiência em Moçambique, o tráfico de seres humanos em Timor-Leste também é muito grande. Ah, muito grande, mas e Talitacum em Timor-Leste está trabalhando, mas a equipa não é tanto forte. Ah, a equipa não é tanto forte, então precisa mais de formação. Por quê? Porque, na minha observação, os jovens foram quantos países? Para a Inglaterra, para a Coreia, para a Austrália e para Nova Zelândia. E aqueles que estão na Coreia, são 4 pessoas que já morreram. Morreram por qual motivo nós não sabemos. Ah, e não só isso, mas também tráfico de seres humanos aos jovens aqui, nacional ou locais, é muito forte. Então, nós estamos a sensibilizar os jovens e também comunidades para saber motivos de tráfico de seres humanos na, nas zonas rurais. Por isso, acho que precisa mais esforço de Talitacum para fazer formação aos jovens e também níveis dos religiosos, religiosas. E precisa também trabalho conjuntos com diocese para dar espaço e fazer esta formação. Esta que é na minha observação durante 2 anos estou aqui. Só isto que queria partilhar. Obrigado. Thank you so much. Muito Thank you for obrigada, sharing. Bernardo. Your reflection shows how deeply these Muito issues are connected obrigada. to realities Essas around us partilhas and how we can mostram a work together. diversidade das Now, I would realidades like e to a extend a big seriedade, o thank you for all compromisso. of our speakers, Pauline, Elizabeth, Agora, eu John, queria Jorge, agradecer todos Christoph, aqueles Sophie, que and falaram Alex hoje, for nossos the courage they palestrantes, as university pelo students compromisso, are pela carrying throughout the coragem, day. Thank you also to our pelas interpreters. iniciativas Thank you so much to mostradas. so many people Obrigada também aos who are doing intérpretes, ao for your nosso support grupo behind the scenes. técnico, pelo To apoio conclude por today's trás dos meeting, we would like bastidores. to invite the closing prayer Agora vamos led by the assistir à Jewish oração from final Jordan, oferecida in pelo Jordan. grupo Let's Poço da proceed with Esperança na Jordânia. oration. Dear God, please help the people who are trapped and Deus, scared. por favor, Protect them and guide them to ajuda your as freedom. pessoas desprotegidas. Fica ao lado de todos aqueles que sofreram, para que eles possam se sentir seguros de novo. Ajuda-nos a cuidar mais, a falar mais e Use our nunca hearts and olhar our para o outro voices to help lado. stop human Escuta trafficking nossos in the world. corações para nos ajudar a acabar com o tráfico de pessoas no mundo. Amém. Thank you so much. Sister Abby, would you like to Muito obrigada, irmã Abby. Você gostaria de dizer algumas palavras de conclusão? My message, but I really Bom, eu appreciate estava escrevendo uma every one of minha mensagem, mas who was inspired for your de todo o initiative, coração eu especially fiquei you know the young men. impressionada I
pelas suas iniciativas e também pelas suas partilhas. Eu fiquei muito emocionada e eu espero que também vocês ficaram inspirados pelos nossos palestrantes, os jovens, iniciativas, líderes. Foram de grande inspiração. Espero que vocês se sentirão inspirados, independente dos pequenos gestos, tudo vai somar. Eu quero agradecer os organizadores, Dana, Emma, que sempre está por trás da tela, mas ela trabalha muito duro, e também sua equipe, a irmã Mayra e Marion, Gianluca, o apoio técnico que nos dá a WISC. Muito obrigada também aos nossos parceiros, Caritas, Francisca Doná, do de Castério e outras pessoas, muitas pessoas. Queria agradecer também nossos coordenadores, Thalita Kum, que que apoiam os jovens. Assim, vocês, nada disso seria possível. Vamos continuar. Este é só o começo. Por favor, fiquem conosco na oração e não vemos a hora de ver vocês de novo nos próximos encontros. Obrigada em todas as línguas. Gracias a todos. Maraming Felicidades. salamat po. Thank you, Sister Anna. Thank you. Thank you, youth ambassadors. Thank you. Thank you, Yang, Gracias a Lagian. los embajadores. Terima kasih. Bye.